Olá a todos. Então, pessoal, vamos ver agora a subdivisão 2 da sexta e última parte de como iniciar filosofia no primeiro dia de aula. E o que vai ser abordado, né, nessa segunda parte? Nessa segunda parte que fala da sexta parte. A sexta parte refere-se à ética e moral. Então foi dada já a primeira parte, agora nós estamos na segunda parte, tá certo? Então, como eu sempre falo, né, já está disponibilizado aqui tanto a subdivisão 1, 2 e 3 da sexta parte e as demais partes anteriores, né, da primeira e a quinta parte de como iniciar filosofia, tá? Então, o que acontece? Nessa segunda parte, daqui da sexta parte, da subdivisão 2, vai falar a respeito de cultura e ideologia dentro do assunto de ética e moral. Temos cidadania aqui, e aqui foi colocada aqui outras definições de ética, para você ver que ética ela tem várias definições, né? E nessas várias definições, isso atinge sempre o objetivo comum, o objetivo único, tá certo? Então aqui, ó, temos uma outra definição aqui de ética que fala assim, que faça o que é certo, não o que é fácil. E tem outra aqui, da ética, que fala assim, ética é aquilo que eu quero e devo fazer, são os meus direitos. Lembrando que na primeira parte foi feita a definição de ética, dizendo assim, que ética ele está se referindo à capacidade de escolha, à capacidade de decisão. É na ética que desenvolvemos nossos questionamentos, nossas reflexões, né? Então, o que acontece? E que a ética, né, ela tem uma característica individual, né? E você tem aqui a moral, que diferente da ética, né? Enquanto a ética tem uma característica individual, a moral já tem uma característica mais coletiva, porque ela é associada a normas, tradições, tá certo? Então, o que acontece? Você tem aqui a moral, que ele diz assim, né? É aquilo que eu tenho que fazer, são os meus direitos, tá certo? Então tá aqui, ó. Tá aqui dizendo, ó, novamente, ó. Moral é aquilo que eu tenho que fazer, que são os meus deveres. E quanto que a ética é aquilo que eu quero e devo fazer, são os meus direitos, né? E depois eu vou explicar sobre isso. E moral é aquilo que eu tenho que fazer, que são os meus deveres, tá? Vamos dar um exemplo clássico a respeito aqui, relacionado a essa definição de moral, tá? Então, antes de prosseguir, dar o início dessa subdivisão 2 da sexta parte, que eu quero falar, em primeiro lugar, eu quero falar a respeito de que essa segunda parte, ela foi o que me ajudou a elaborar essa segunda parte, né, em parte, né, parcialmente, foi quando eu estava lendo um livro, né, que é sobre como se defender dos manipuladores, né, do autor Yves Alexandre Talman. Tá? Então, o que acontece? Quando eu estava lendo o livro, eu li todo o livro, e quando chegou na parte final do livro, o que acontece? Uma coisa que me chamou muito a atenção e que eu destaquei essa parte, né, das conclusões, né, sobre como se defender dos manipuladores, do autor Yves Alexandre Talman. O que me chamou a atenção que eu peguei essa parte e fiz uma interdisciplinaridade com a língua portuguesa. Mas o que é isso, então? O que acontece, né? Então, antes de iniciarmos essa segunda parte, né, eu quero falar sobre ferramentas de comunicação. É isso que eu vi escrito lá no livro, já na parte final do livro, nas últimas páginas do livro, né? Eu quero falar das ferramentas de comunicação, dos elementos de comunicação, que são assuntos muito dados na língua portuguesa, principalmente para os estudantes, né, que fazem comunicação, fazem faculdade de comunicação. E o que vem a ser essas ferramentas de comunicação? Ferramentas de comunicação tem a ver com marketing, né, propaganda e publicidade, né, pesquisas, eventos, promoção, assessoria de empresa e merchandising, tá? Então, quando se pergunta isso assim numa sala de aula, pergunta para os alunos, o que vem a ser essas ferramentas de comunicação? O aluno ele pode confundir com aquele outro assunto da língua portuguesa, que são os elementos de comunicação. Quais são os elementos de comunicação? Lembrando, né, que você tem o emissor, você tem o receptor, você tem o código, canal de comunicação e mensagem.
Quando, né, é passado ali o professor de língua portuguesa, ele passa vários exemplos, né, texto para poder exercitar o que vem a ser cada elemento, a característica de cada elemento. Então, o que acontece? Esses dois assuntos, ferramentas de comunicação e elementos de comunicação, fazem parte da língua portuguesa, então eu fiz uma interdisciplinaridade com a filosofia. Por que isso? Porque a filosofia, qual é a característica principal da filosofia que eu abordei na primeira parte das 6 partes, né, de como iniciar filosofia no primeiro dia de aula? As duas características da filosofia, que você tem o uso do raciocínio, né, o uso do raciocínio, e a segunda característica principal que se estuda quando se estuda filosofia é a capacidade de aprender. O que é a capacidade de aprender? Capacidade de aprender tem a ver com capacidade de progredir, de evoluir. Então, a capacidade, o raciocínio e a capacidade de aprender são dois recursos, né, fornecidos pela natureza. Nós, seres humanos, nós nascemos já com esse recurso. Nós nascemos já com esses recursos já dados pela natureza, que é a capacidade de raciocínio e a capacidade de aprendizagem. Mas o que acontece? Cabe a nós, como é que a gente desenvolve o raciocínio e a capacidade de aprender? Tem que ser através de leitura, né? Tem que ser desde cedo, lá na idade básica, né? Que você tem que, a criança, ela tem que já desenvolver, já tem que ser ensinada à criança, já essa capacidade de como ela pode raciocinar e como ela pode ter a capacidade de aprender, de progredir, de evoluir quando vai estudar determinados assuntos. Tá? Então, por quê? Porque a razão, né, de eu falar brevemente sobre isso tem a ver com algo que também já nasce conosco, que é a manipulação, que é o poder da manipulação. Como assim? O que é manipular? A manipulação, por exemplo, quando você vai ver uma propaganda, todo mundo sabe, né? Quando conhece o que é manipular, quando você quer manipular alguém, né? Através de uma propaganda que você tem que convencer com aquele produto, ele é o melhor de todos, é o melhor do mundo, é um produto que foi surgido aí no mercado, e o que acontece, né? Então, quando você usa através de propaganda, né? Através de merchandising, marketing, publicidade, né, através de eventos, promoção, o que acontece? Usam todas essas ferramentas de comunicação para convencer ali o cliente, né, o cliente que está numa loja, né, ou então convencer a todos, né, durante uma reunião numa empresa, que aquele produto ele é muito bom. Um produto pode ser o quê? Pode ser um carro, pode ser um perfume, pode ser um aparelho eletrônico, enfim, né? Tem que convencer, aquele poder de convencer é igual o vendedor com o cliente, que convence o cliente a fazer aquela garantia estendida no ato da compra de um aparelho eletrônico, como TV, como máquina de lavar, enfim, né? Então usa esse poder de manipulação, tá? Então o que acontece? A manipulação, ela tem muito a ver, ela é como se ela fosse também uma engrenagem essencial, uma engrenagem necessária dentro do processo de comunicação, tá? Então, o que acontece? Mas, apesar de que a manipulação, ele está presente nas comunicações, né, problemáticas. É um problema essa coisa de manipulação. Quando você vê uma notícia na TV, você vê, por exemplo, uma propaganda política, e aquele candidato convence, né, que ele é o melhor, que faz toda aquela propaganda para poder votar naquele candidato, entendeu? Então, ou então quando uma notícia passa na TV e o que acontece? De uma certa forma existe uma manipulação e cabe o ouvinte, ele tem que desconfiar daquilo que é passado para ele. Qualquer coisa que for passado para ele, transmitido para ele, tem que pensar duas vezes. O ouvinte, ele tem que entrar no campo da manipulação, perdão, no campo das indecisões. Ele tem que entrar no campo dos questionamentos e das reflexões. Ele tem que ter a sua capacidade de escolha de decidir. Ele não pode aceitar as coisas tudo passivamente, né? Então você vê que foi muito interessante quando eu li o livro, já estava já no final do livro, então quando eu olhei assim, eu pensei, eu vou
incluir essa parte de ferramentas de comunicação e elementos de comunicação e fazer com eles dois uma interdisciplinaridade, né, entre a língua portuguesa e a filosofia. Você vê que tem tudo a ver, né? Então, o que acontece, né? Fica evidente, né, que todos nós praticamos a manipulação, né? Porque nossa maneira habitual de comunicação, o que acontece? Inspira-se fortemente na manipulação. Mas isso porque se a gente não fosse sempre manipulado, a gente nunca ia aprender a nos desviar, a driblar, né, algumas pessoas que são espertinhas, né, que são narcisistas e que fazem de tudo para nos convencerem de que tem que dizer sempre sim. Então, é essa coisa de saber dizer sim, tem hora que tem que saber dizer não, né? Então, o que acontece? A manipulação, ela faz de tudo para que você diga sempre sim, que você aceite sempre as coisas sem ter a opção de dizer não. Isso é muito perigoso, né? Você tem que dizer sim, mas ao mesmo tempo estar junto de você aquela zona do talvez, né, de você questionar, de você desconfiar, tá certo? Então isso é muito importante você tendo isso, mesmo tendo aquela manipulação que ela é passada para a gente, mesmo não sendo intencional, porque qualquer coisa que a gente está na rua, a gente está olhando um produto numa loja, numa vitrine, você está entrando num ambiente público, né, você sente de uma certa forma que você recebe as manipulações de menor grau ou de maior grau, tá? Então, o que acontece, né? O que acontece é o seguinte, que você vê que a manipulação, pronto, aí ele já entra já nesse campo aqui da ideologia, tá certo? Nesse campo aqui da ideologia, tá? Então, conclusão, né, dessa introdução que eu fiz, né, que fala o seguinte, que ainda estamos longe, né, de conquistar na sociedade atual, né, o respeito por nós mesmos e pelos outros, né? Porque você vê, você tem que ter respeito por você mesmo e pelos outros, né? Porque se você desenvolver isso, né, você vai aprender, né, a dizer não. Tem muitas pessoas que têm dificuldade em dizer não e a gente tem que ter esse poder de dizer não, né? Não aceitar todas as coisas passivamente, né? Então, o que acontece, né? Então, quando eu falo esse negócio de não ter respeito pelos outros, e se a gente não tiver respeito pelos nós mesmos, vai cair naqueles casos, né, de pessoas que desenvolvem aquele ciúme excessivo nos relacionamentos, pessoas que não se conformam quando não se conforma, né, quando é um fim do relacionamento, aí a pessoa quer usar de processos vingativos, quer se vingar daquela pessoa, não se conforma e se irrita, e isso é muito ruim, isso é muito perigoso, que a gente vê nos noticiários de TV, tá? Então, todos esses exemplos que eu estou falando, ele tem a ver muito assim com essa segunda parte, tá certo? Então, é por essa razão que as ferramentas de comunicação, tá, deveriam ser ensinadas e aplicadas, né, desde a mais tenra idade, né, em particular nas escolas e nos locais de formação. O que são locais de formação? Universidades, né? Locais de formação que são universidades e como eu havia falado antes, né, na escola. Porque tem que aplicar essas ferramentas de comunicação, esses elementos de comunicação de uma forma bem mesmo, bem assim intensificadas, né, bem desenvolvidas, né, e porque o que acontece? Se não for desenvolvido isso desde a tenra idade, tá, mas o que eu falo desse negócio da tenra idade, né? Tá aqui, ó, tenra, essa palavra aqui, ó, tenra, né? Aí eu boto junto idade, tá aqui, ó, pronto. O que é aqui esse termo tenra idade, né? É assim, a tenra idade, né, ela é a designação para crianças, né, de poucos anos, vamos dizer assim, de menos de 10 anos, vamos dizer assim, né, que nessa idade de menos de 10 anos, né, a criança que não tem o espírito amadurecido ainda, né, são ingênuos, né, vamos dizer, são ingênuos, né, geralmente menores de 10 anos, vamos dizer assim, né, e também usa-se esta expressão, né, para designar, né, os animais de tenra idade também. Pode ser usado para os animais, né? Quando são referidos assim os animais novos, os filhotes, tá certo? Então, e o que é engraçado, né, nesse termo aqui, tenra idade,
o que que acontece, né? Se for levado para do ponto de vista escolar, tem idade, né? Quando refere-se àquela criança que está lá no ensino básico, né? Está no primeiro ano, né? E está desenvolvendo ainda todo esse processo da escrita, né? De se alfabetizar, né? E o que que acontece? Tem que desde cedo tem que aprontar a criança desde cedo a desenvolver, colocar a filosofia, uma filosofia bem básica lá no primeiro ano para a criança, para que ela no futuro, quando essa criança cresce, está na forma adulta, não agir ainda como criança. É por isso que a gente vê que muitos assim adultos que não amadurecem são adultos que desenvolvem certas atitudes porque não amadureceu, não foi aplicado assim, de forma eficiente, né, na sua educação familiar, até mesmo na escola, não foram aplicados essas ferramentas de uma maneira muito eficaz, né, para para que pudesse assim desenvolver todo esse processo de amadurecimento, de equilíbrio mental. É por isso que a gente vê esses casos aí, muitos assim de, infelizmente, que é lamentável, né, lastimável mesmo, de casos assim de pessoas que exercem ciúme excessivo e acabam denegrindo a imagem das outras pessoas, enfim. Não é só em relação ao ciúme excessivo, né? Relação que pratica injúrias raciais, que pratica o racismo, ofende as outras pessoas por causas tão fúteis, né? Então isso é muito ruim mesmo. E nessa tenridade também a gente aplica em algumas pessoas mais velhas, né? Ou em idosos, né? Em idosos principalmente, né? Que também costuma se dizer que eles estão na tenridade, né? O que que acontece? Porque que com o passar do tempo eles voltam a ficar ingênuos de uma certa forma, né? Aquele idoso, né? Bem assim, que às vezes perde um pouco o poder de raciocínio. O que que acontece? Ele volta a ser incapaz, né? Então, o que que acontece, né? Eles voltam a ficar ingênuos, né? Apenas para não reconhecer que o tempo passou, né? Então eles brincam muito com isso, tá? Então o que que acontece? Então eles falam assim muito assim, que eles gostam de voltar a ser ingênuos, né? Porque eles não se conformam que o tempo passou. Eles querem voltar a ser crianças, né? Então, bom, gente, então é essa parte que eu quis dizer, referente aqui, queria acrescentar, né? Como se fosse assim, tipo um bônus, né? Nessa introdução aí, a introdução da introdução motivacional da subdivisão 2 da sexta parte dessa videoapresentação, tá? Então vamos agora falar então a respeito, né, desses assuntos aqui que eu coloquei aqui no quadro que a gente vai falar agora, tá? Então vamos lá, gente. Então eu começo nessa segunda parte falando assim que eu faço a seguinte pergunta: isso é certo ou errado, né? É bom ou ruim, tá? Devo ou não devo? Lembrando, né, nas primeiras partes que da introdução motivacional de filosofia, quando eu uso esses termos um contrário um do outro, esses antônimos, vamos dizer assim, tem a ver com aquela palavra dualidade. Então, quem assistiu a primeira parte, tanto a primeira quanto a segunda parte do vídeo, então eu abordei muito esse termo dualidade. Dualidade tem a ver com referente a palavras opostas entre si, né? Isso é certo ou errado? É bom ou ruim? Devo ou não devo? Isso tem a ver com o que, na verdade, então, né? Então, isso tem a ver com ética, tá? Isso tem a ver com ética, porque você está numa capacidade de decisão, numa capacidade de escolha. Você está naquela zona da dúvida, do talvez, porque você se questiona. Você está se questionando. É a mesma coisa que falar ser ou não ser, eis a questão. É muito bom quando você questiona, que você desenvolve o pensamento crítico, você desenvolve a sua própria opinião, desenvolve a sua autenticidade. Tá? Então você vê que a filosofia ela é muito importante que ela seja desenvolvida na escola, para justamente desde cedo, tanto a criança quanto a adolescente, desenvolver esse poder de pensamento crítico. Saber dizer não. É saber dizer não.
né? Então, o que acontece, né? São perguntas, né, que na hora de tomar uma decisão, tá? Ou fazer uma escolha. Essas perguntas, então, são relacionadas aqui a as duas palavras, que é ética e moral, tá? Então, lembrando, né, que a ética, né, ele é um tipo de postura e se refere a um modo de ser, a natureza da ação humana, tá? Ou seja, né, como lidar, né, diante das situações da vida, né, e ao modo como convivemos e estabelecemos, tá? E assim, em relação uns com os outros. Então, é uma postura pessoal que pressupõe uma liberdade de escolha. É isso que é ética. Você pressupõe uma liberdade de escolha. Você tem toda a liberdade, né, de você seguir o caminho do sim ou o caminho do não, tá? Então, o que acontece? Então, na época medieval, né? Eu vou aqui, ó. Eu vou falar aqui da moral, tá? Tá aqui, né? Então, na época medieval, a moral, né, era muito atrelada a crenças religiosas, né? Então, o que acontece, gente? A sociedade, né, ela buscava na religião, né, um meio, né, para orientar o homem a agir de acordo com os valores éticos. Tá? Então, o que acontece? Após a Idade Moderna, o que aconteceu, né? O Estado passou a estimular regras e valores, tá? Né? Por meio de leis e o reconhecimento, né? Dos deveres, né? De um sujeito e responder pelas consequências de seus atos. Então, o que acontece aqui, né? Vamos ver, falando aqui a respeito aqui, ó, vou aqui falar de ética e moral, né? Tá aqui em relação a essas definições aqui, tá? Então vamos ver o que acontece. Então vamos falar aqui, né? Breve aqui de cultura e ideologia, e essas duas palavras, cultura e ideologia, né? Elas vão ser faladas de uma maneira mais assim, mais detalhadas quando no vídeo sobre como iniciar a sociologia no primeiro dia de aula, tá certo? Então aqui nessa sexta parte do vídeo, ela vai ser falada de uma maneira bem breve, cultura e ideologia, né? Que isso tem a ver com a ética. E depois a gente vai ver, vai ser feita a seguinte pergunta, que é assim: a ética ela é baseada nas leis ou a lei é baseada na ética? Né? Então quer dizer que as leis elas foram construídas baseadas na ética ou a ética é construída baseada nas leis? Eu vou deixar essa pergunta no ar, tá? Então vamos rapidamente falar de cultura e ideologia. Como é que eu posso? Então vamos falar aqui sobre cultura. Vamos ver cultura. O que cultura, né? A cultura, vamos dizer assim, que se o professor ele faz essa pergunta na sala de aula com os alunos, o que vem a ser cultura? O professor vai lá e pergunta: turma, o que é cultura? O professor ele pode fazer assim. Eu posso sugerir que o professor, né, quando ele fala, vai abordar cultura, né, dentro de ética e moral, então vamos dizer assim: o que é cultura? Aí vamos lá, alguns alunos podem responder ou ninguém responde. E depois o professor ele pode dizer que cultura, vamos dizer assim, de uma maneira conceitual, vamos dizer que cultura é a transmissão de conhecimento. Beleza, é a transmissão de conhecimento, né? O que vem a ser uma pessoa, então, ser mais culta do que a outra? Será que isso existe? Será que uma pessoa ela é mais culta do que a outra? Então, a pessoa que é menos culta, significa que ela é inferiorizada em relação àquela pessoa que é mais culta? Será que existe esse processo pode relacionar com superioridade e inferioridade? Né? Então, tá vendo como é que são as coisas, que a gente coloca sempre essa dualidade, sempre colocando essas duas palavras opostas entre si? Então, vamos lá. Eu posso dizer assim, que um indivíduo ele é culto porque fala vários idiomas. Beleza. Ou conhece muitas obras de literatura e de arte, né? Então, uma pessoa não é culta, né, se não domina determinados conhecimentos. Beleza. Então, se ela não denomina determinados conhecimentos, ela não é culta, né? Há quem diga, né, que a cultura de um povo, né, é mais sofisticada e complexa que a de outra, vamos dizer assim. Então, isso nos leva, né, isso nos leva a pensar, né, que, né, na possível superioridade de alguns indivíduos em relação a outros. Vamos dizer assim, então isso nos leva a pensar. Aí eu fico assim pensando, então, será que é isso mesmo? Quer dizer, eu vou pensar, né? Essa é a ideia que eu tô pensando, quer dizer, é isso que faz a gente pensar. Isso nos leva a pensar, né,
na possível, né, na possível superioridade de alguns indivíduos em relação a outros. Será que isso tem a ver? Quer dizer, por uma pessoa ser mais culta que a outra, então aquela pessoa tem uma superioridade em relação a outra? Então, se eu estou fazendo esse questionamento, se eu estou falando se eu estou pensando se é isso ou não é, eu fico na dúvida, eu estou me relacionando com ideologia. Tá lá. Eu estou relacionando aqui com ideologia. Porque ideologia, vamos dizer assim, não é uma coisa que ela é uma coisa como deveria ser. Aí eu fico pensando, será que é assim? Será que deveria ser assim? Ou deveria ser de outro jeito, né? Então você vê que você acaba criando essas ideias, né? Será que uma pessoa que é, tem facilidade de aprender números como a matemática, aquela pessoa ela é expert em matemática, então quer dizer que aquela pessoa é mais inteligente que a outra? Me leva a pensar que aquela pessoa é mais inteligente que a outra porque aquela pessoa sabe matemática e a outra não. Quem sabe mais matemática tem mais cultura do que a outra. Olha só como é que são as coisas, né? Então, existem certas ideologias que são distorcidas, né? E que você coloca essas ideias e que essas ideias elas não podem ser tipo de ideias assim, elas não podem ser levadas adiante, não podem ser consideradas como uma coisa solidificada. Então, o que acontece? O perigo se não houver um questionamento, se não houver uma retificação de algumas ideias que são colocadas, essas ideias elas vão ser consideradas como verdade, porque não vai haver um questionamento, uma discussão, um debate a respeito disso. Isso aí vai se perpetuando de geração em geração. Aí chega lá numa geração atual, por exemplo, na época atual agora, e vão fazer as pessoas acharem isso, né? Que se eu sei mais um assunto do que a outra pessoa, então eu sou mais culto do que a outra pessoa. Isso é muito perigoso. Tá? Então é por isso que a gente tem que desenvolver, novamente cai naquela situação das ferramentas de comunicação e elementos de comunicação que devem ser dados de uma maneira bem sofisticada, né, para que a gente não leve, não carregue, né, para anos posteriores, né, anos aí prosseguindo, não carregue ideias distorcidas, né, não carregue preconceitos, tá certo? Então vamos lá. E vamos ver em relação à cidadania, né? Então vamos ver o que é ter cidadania, o que significa ter cidadania. Então, essa coisa da cidadania, eu vou relacionar essa palavra cidadania com aquela questão que eu fiz, né? Que a ética ela é baseada nas leis ou as leis é baseada na ética, né? Então vamos ver como é que é isso. Em primeiro lugar, se nós nascemos já com ética, se o ser humano ele já nasce com esse recurso que a natureza já dá, que é a ética, o ser humano já nasce com a capacidade de decisão, que é a ética, capacidade de escolha, liberdade de escolha. O ser humano ele já nasce com capacidade de raciocínio e já nasce com a capacidade de aprender. Aprende se quiser, olha só, você vê, aprende se quiser. Se ele não quiser aprender, ele não aprende. Eu só vou aprender isso se eu quiser. Eu só vou aprender língua portuguesa, só vou aprender filosofia, sociologia, matemática, química, se eu quiser. Olha só essa coisa, se eu quiser. Se eu não quiser, eu não aprendo. Então eu tenho essa capacidade de escolha. Por isso que o indivíduo tem ética, né? Porque ele tem capacidade de escolha. Ele quer ou não quer aprender. Mas fica o recurso dado pela natureza. Nós nascemos com essa capacidade nata de progredir sempre, de evoluir. Tá? Então, vamos lá. Essa coisa de liberdade de escolha que eu falei é o seguinte: liberdade de escolha. Será que você tem que ter uma liberdade de escolha de uma maneira muito radical? Então tem que ter muito cuidado. Então, essa liberdade de escolha que é relacionada com a ética, vamos dizer assim, de acordo com que vai havendo as transformações, né, de geração em geração, o que acontece? Vai chegar a um certo ponto que isso aí vai ser muito isso é discutido lá na introdução de sociologia, né, na minha videoapresentação sobre introdução à aula de sociologia, que mostra que a liberdade de escolha ela tem que ser de um certo ponto vigiada, né? A gente não pode querer fazer tudo o que a gente quer. Olha só. Por isso que a ética ela é muito baseada nas 3 perguntas, né? Que eu quero, eu posso, eu devo. Né? Então,
Se às vezes você der uma definição de ética, vamos supor que você defina a ética. Tá lá, ética eu posso dizer assim, que é um conjunto de princípios e valores que a condição humana é, coloca baseado nas três perguntas: eu quero, eu posso, eu devo. Então, eu quero fazer isso. Eu quero fazer isso. Mas nem sempre posso e nem sempre devo. Pronto, então já tem uma liberdade, essa liberdade de escolha, ela já é vigiada. Então já é colocada leis em cima disso, né? Um exemplo clássico, quando você diz assim, eu vejo uma placa que é proibido estacionar, tá lá, ali é uma norma, é proibido estacionar. Ah, mas eu quero estacionar ali. Tá, você quer estacionar. Tudo bem, mesmo sendo proibido ali, mas você quer estacionar. Pronto, porque você tem liberdade de escolha. Só que acontece que essa sua liberdade de escolha, né, pode às vezes pagar um preço. Paga-se um preço disso, né, que você pode ser multado, você pode ter seu carro rebocado, certo? Tudo bem, mas você quer estacionar, porque então você escolheu não obedecer aquela norma, porque você tem ética. Ah, mas aquela pessoa vai olhar aquela placa e vai dizer: ah, é proibido estacionar. Tá, então eu não vou estacionar ali. Então eu vou pegar meu carro, vou botar em outro local que não me proíbe. É ética também, tá? Lembrando que a ética, ela tanto serve para aquelas pessoas que obedecem uma norma, para aquelas pessoas que desobedecem uma norma, né? Deixando bem claro que eu falei a respeito disso na primeira parte do vídeo, tá certo? Então vamos falar da parte de cidadania, que essa cidadania, ela tem justamente a ver com essa liberdade de escolha vigiada, tá? Então, vamos dizer assim. Então, o que é cidadania, gente? Quando a gente fala assim, cidadania, né? O que é ser cidadão, né? Ser cidadão é ter, né, a garantia de todos os direitos civis, políticos e sociais. Beleza, tá lá, né? Esses direitos são assumidos, né, pelas leis, tá lá, pronto. São pelas leis, né? Pelas autoridades e pela população em geral. Beleza, tá? Só na constante vigilância, né, dos atos cotidianos o cidadão pode apropriar-se desses direitos, né? Então você só pode ter direito, você tem seus direitos, beleza? Mas só que esses direitos eles são colocados sob vigilância para que não haja uma bagunça, né? Para que você evite uma guerra, né, de toda a natureza, tá certo? Então tem que haver um equilíbrio disso, né? Tem que haver uns ajustes, tá? Então o que acontece? Isso tudo que eu falei, isso está na Constituição, tá? Então, vamos dizer assim, o que diz então a Constituição que ela fala a respeito disso, né? Então, na Constituição, né, diz que todos são iguais perante a lei, né? E garante ao indivíduo a possibilidade de lutar judicialmente pelos seus direitos. Pronto. Quando já botou a palavra judicialmente, pronto. Então, a lei, né, ela foi construída baseada na ética, né? Então, a ética, ela nasce, né, junto conosco, né? Ela já é, vamos supor, ela tem uma característica já, vamos dizer assim, entre aspas, hereditária, porque já nasce com a gente, tá certo? Então, o que acontece, né? Se não houvesse leis, né, para determinar nossos direitos, né, estaríamos nas mãos de uma minoria, vamos dizer assim, né? Então, exemplo, por exemplo, é o trabalho escravo. Vamos dizer assim que aquele dono daquela fazenda, dono lá, até mesmo de uma empresa, o que acontece? Naquela empresa ali está acontecendo um trabalho escravo, né? Que tem funcionários que são explorados, né? Pessoas que trabalham em áreas rurais que são exploradas. Então, o que acontece? Então, ali está havendo um radicalismo, né, de liberdade de escolha. Vamos dizer, como assim radicalismo de liberdade de escolha? Isso, claro, que isso aí vem da classe dominante, né? De quem comanda, por exemplo, um fazendeiro, um dono de uma empresa, né? Então, ele acaba radicalizando de uma maneira radical extrema, né? Tendo uma liberdade de escolha de colocar aquelas pessoas em condição subhumana para trabalhar. Pronto. Então, vamos dizer assim que não existe lei. Pronto, não há lei ali, né? Então, o que acontece, né? Então, quando é imposta uma lei que proíbe o trabalho escravo, pronto, essa liberdade de escolha que é feita
empresário, ou pelo fazendeiro, ou o patrão, vamos dizer assim, um patrão abusivo, então o que acontece? Ele vai lá, ele vai ter a sua liberdade, né, já está sendo já vigiada, tá certo? Então, concluindo que a ética ela é baseada na lei ou a lei é baseada na ética? A resposta é claro e evidente que a lei ela é baseada na ética, ela é construída a partir da ética e não o contrário, tá certo? Então, vamos ver a respeito agora daqui da ética, que fala assim: faça o que é certo, não o que é fácil. Tá ali. Faça o que é certo, não o que é fácil. Vamos dizer, eu vou fazer o que é certo. O que eu acho que é certo? Então, se eu vou estacionar o meu carro no local em que é proibido, eu estou fazendo o que é certo. Para a pessoa que está estacionando ali e desobedece aquela norma, para ela está certa. Olha só, para ela está certa, tá? Ela acha que está certo. E aquela pessoa que olha aquela placa, opa, então não vou estacionar ali porque tem aquele, tá ali dizendo que eu não posso estacionar. Eu vou estacionar em outro local que não me proíbe. Está certo? Também está certo. Eu fiz o que é certo. Para mim está certo. Olha só como é a situação, né? É você fazer o que é certo, mas não o que é fácil, né? Tá lá. É aquilo que eu quero e devo fazer. São os meus direitos. Então, vamos dizer assim, eu tenho um direito, eu trabalho numa empresa, eu tenho direito a férias. Eu tenho direito a ter, vamos dizer, 30 dias de férias. Por que eu tenho 30 dias de férias? Porque está dizendo ali, por escrito, ali na lei, né? Está dizendo que, lá no parágrafo, ali na lei, nas normas, né? Está dizendo que um profissional naquela empresa, ele tem direito a 30 dias e ele vai gozar desses 30 dias. Está no direito dele. Então, ele quer fazer isso e deve fazer, porque está no direito dele. É a mesma coisa que você tem direito com o que foi conquistado, a gente está lá na lei sobre o 13º salário. Então, a pessoa está trabalhando numa empresa de carteira assinada. Ela tem direito, uma vez que é assinada a carteira, ela tem direito a receber o 13º salário. Está ali escrito. É um direito que ela goza, ela tem que receber. Porque se não receber, pode processar a empresa. Então, você vê a ética, né? Como é que ela pode ser, né? A definição da ética, né? Quando é ligada a esse tipo de exemplos na parte de ética profissional, certo? Então tá aqui. Agora, a moral está dizendo aqui, é aquilo que eu tenho que fazer, que são os meus deveres. Ora, eu tenho que fazer porque é o meu dever. Um exemplo clássico que você tem muito aqui no Brasil é em relação à pensão, né? A pensão alimentícia. Então, tá lá. Se o pai não pagar a pensão, se ele não pagar a pensão, ele vai ser preso. Vamos dizer, isso aí tá lá. Se não cumprir, né, esse dever, né, ele vai ser preso. Então tá aqui, ó. É aquilo que eu tenho que fazer. Ele não quer pagar a pensão. Vamos dizer assim, ele não quer pagar a pensão. Ele não quer pagar a pensão. É o direito, vamos ver, é a escolha dele. Ele tem o direito de não querer pagar a pensão. Olha só como é que pode, né? Ele tem o direito de não querer pagar a pensão. Mas tudo bem, é a escolha dele. Mas se ele não pagar, ele vai ser preso. Olha só, se ele não pagar, porque isso ele tem que pagar porque está na norma, está na lei que ele tem que pagar a pensão alimentícia, né? Então tá lá. Porque é o dever dele fazer isso. Tá vendo como é que você tem, através desses exemplos tão simples do nosso cotidiano, e que pode ser, através desses exemplos simples, né, você pode conseguir diferenciar a ética da moral. E através de muitos outros exemplos que a gente vive no cotidiano, fica bem claro, tá bem claro mesmo de que você se consegue diferenciar entre ética e moral, certo? Então, pessoal, para finalizar essa segunda parte, né, é, vamos dizer assim, concluir o seguinte, né, que você vê que
baseado nesses exemplos que eu dei, né, e também a respeito de cidadania, né, falei a respeito de ferramentas de comunicação, elementos de comunicação, que você pode fazer uma interdisciplinaridade entre a língua portuguesa e a filosofia. O que que acontece, né? Para você ver como é que o desenvolvimento da ética, né, para a condição do amadurecimento, como é que é muito importante você ter um amadurecimento. É por isso que tem que, se fosse possível, né, e é possível abordar noções de filosofia até lá no ensino básico, né? Porque a partir dali, desde cedo, se for dado de uma maneira eficaz, de uma maneira bem clara, o que realmente é, né? O que realmente o estudo da filosofia. O que acontece? Você pode ver que quando aquela pessoa, né, se torna adulta, né, ela vai se tornar um adulto de uma maneira, de uma forma muito consciente, né, vai virar um formador de opinião, um pensador bem crítico, né. Então, por isso que eu sempre torno a repetir, né. Então, se não é passado isso, se não é desenvolvido de uma maneira eficaz, né, por isso que eu torno a falar, né, que muitos adultos, né, eles permanecem crianças, né, caso não exercitem, não exercitem, né, desde cedo, né, esse olhar crítico sobre si mesmo e sobre o mundo, né? Quando você tem um olhar crítico sobre você mesmo e sobre o mundo, o que acontece? Você acaba tendo respeito por você mesmo e respeito pelos outros, como eu havia falado lá no início. Lembra? Essa parte de respeito por si mesmo e pelos outros, tá? E você vê que a ética e a moral, né, eles são responsáveis na determinação do caráter e virtudes e ensinam a melhor forma de agir e de se comportar em sociedade com base nos valores históricos e naturais, né? Então, quando a gente fala dos valores históricos e naturais, estão referentes às tradições, né? Então, o que acontece? Então, isso tem a ver com moral, né? Porque quando se fala nas tradições, valores históricos e culturais, né? Então, tem a ver com moral a respeito disso, né? Então, você vê então cada sociedade e cada grupo, né, eles possuem seus próprios códigos de ética, vamos dizer assim. Exemplo, né, você tem um exemplo, por exemplo, num país sacrificar animais para pesquisa científica pode ser ético? Eu pergunto, pode ser ético, né, sacrificar animais para pesquisa científica? Vamos dizer que se não fossem os remédios, os medicamentos, né, que cada pessoa adquire. Então, o que acontece? Aliás, deixa eu corrigir. Se não fosse vamos dizer assim, segundo alguns países, né? Segundo alguns locais, que se não fosse, vamos dizer, o sacrifício de animais, né? Aqueles animais que são, vamos dizer assim, que são usados para laboratório, né? Para pesquisas, né? De remédios, medicamentos e tudo. Vamos dizer que se não fosse essas pesquisas, né? Por meio aplicados nos animais, né? Então nós não teríamos medicamentos, né? Não teríamos acesso aos medicamentos. Aí eu pergunto, será que é por meio dessa forma que tem que sacrificar animais para a gente adquirir algo que é um bem comum para a gente, né? E isso é ético? Resposta: sim, é ético. Da mesma forma que em outros países, alguns outros países, né, não vamos dizer assim, que não se sacrifica animais, né? É proibido o sacrifício de animais. É ético também? É ético também. Você vê que em outros países, né, esta atitude pode desrespeitar, né, os princípios éticos estabelecidos, né? E concluindo, então, que você vê que não existe ninguém sem ética. Não existe ninguém sem ética, né? A pessoa nasce com a ética, né? Alguns autores falam que a ética ela é construída, a pessoa nasce e essa ética, vamos dizer, ela é inventada, vamos dizer assim, essa ética, ela é construída. Ela é construída. Não, ela não é construída. A ética ela não é construída. Vamos dizer, você não constrói a ética quando você, vamos dizer, atinge uma determinada idade. Não, a ética, ela já vem pronta após o parto, né? Vamos dizer assim, ela já vem pronta após o parto, tá? Então, pessoal, então essa foi, né, a subdivisão 2 da sexta parte, né, de como iniciar a aula de filosofia, tá certo? Então,
Fica então aí a dica, né? Então já está disponibilizado aqui embaixo já as 3 partes dessa sexta parte, tá certo? E as demais partes anteriores, né? Da primeira, segunda, terceira, quarta, quinta parte, junto com a sexta parte e as suas 3 subdivisões, tá certo? Então, pessoal, um abraço então, tá? Até lá.